Fique em pé no seu lugar. Temos a palavra do Senhor. E diz a Escritura que a palavra do Senhor, lâmpada para os meus pés, e a tua palavra é luz para os meus caminhos. E conhecer Jesus é a aventura mais fascinante que o ser humano pode experimentar aqui na terra. Nada, mas nada mesmo se compara em conhecer o Senhor. Queria que todos se colocassem em pé agora. Se tem alguém assentado, levante, porque se for um paralítico, é hora sempre de você treinar. Levanta, e você vai ficar uma hora assim, ó, levantou mesmo, hein? Então, tome sua Bíblia, põe sua mão aberta em cima dela, e vamos falar juntos. Esta é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. Eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Hoje eu serei tocado pela palavra de Deus. Eu audaciosamente confesso que a minha mente está alerta, meu coração está receptivo. Eu estou pronto para receber a incorruptível, a indestrutível, sempre viva semente da palavra de Deus. Eu nunca mais serei o mesmo. Nunca, nunca, nunca. No nome de Jesus. Amém. Pai, esta é a tua bendita palavra. Que nesta noite ela nos console. Que nesta noite ela nos exorte. Que nesta noite ela nos edifique, Senhor. E que através da tua palavra sejamos transformados de glória em glória à imagem do Senhor. Que todo o propósito que o Senhor tem para essa reunião possa se cumprir, Senhor. Que ninguém possa sair daqui do modo como que chegou, mas que ele saia conhecendo mais o Senhor, os teus caminhos e os teus propósitos, no nome de Jesus. Amém. Vamos assentar, irmãos. Nessa noite, eu quero dividir com os irmãos um dos momentos assim, tão ricos, que é conhecer Jesus. Conhecer Jesus é tudo. A palavra diz: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Nós nunca vamos chegar ao momento de falarmos assim: eu já o conheço em toda a sua plenitude. Cada dia com Jesus é melhor que o dia anterior. A nossa fé não é uma religião. Nossa fé não é um sistema. Nossa fé não é um conjunto de doutrinas. Nossa fé repousa no Filho de Deus. Jesus Cristo, ele não se parece com Deus. Jesus Cristo é Deus. É Deus que veio até nós. É Deus que se encarnou. É Deus que veio para que nós pudéssemos conhecer Deus. Por isso que Jesus Cristo disse assim: quem vê a mim, vê o Pai. Quem vê a mim, vê o Pai. E hoje eu quero levar os irmãos, com a graça do Espírito Santo, para que você possa conhecer o olhar de Jesus. Como que Jesus olhava? Qual era o olhar dele? Como ele nos vê? Não existe absolutamente nada em nós que ele não conheça. Vocês me veem apenas do lado de fora, mas o Senhor me vê por dentro. Ele te vê não do lado de fora, ele te vê por dentro. Ele te conhece, ele sabe tudo a seu respeito. Então nessa noite, vamos ver o olhar de Jesus. Abra comigo em Marcos, capítulo 8, verso 31 até o 33. Evangelho de Marcos, capítulo de número 8, versos 31 até o versículo de número 33. Marcos, capítulo 8. Diz assim a Escritura: então começou ele a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas,
fosse rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, fosse morto e que depois de 3 dias ressuscitasse. Isto ele expunha claramente, mas Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo. Jesus, porém, voltou-se e, fitando os seus discípulos, repreendeu a Pedro e disse: arreda, Satanás, porque não cogita das coisas de Deus, e sim das dos homens. O verso 33 diz: Jesus, porém, voltou-se e fitando os seus discípulos. Houve esse momento desse olhar, o olhar de Jesus, congelado. Quando Jesus falava da sua própria morte, os discípulos todos dizem: não, isso não vai acontecer nunca. Ninguém vai poder te tocar, ninguém vai poder te maltratar, ninguém vai te chicotear, ninguém... Não. Naquela hora, Jesus volta, sem dizer uma palavra, e diz assim: Jesus, porém, verso 33, voltou-se e fitando os seus discípulos, disse: arreda, Satanás, porque não cogita das coisas de Deus, e sim da dos homens. O olhar de Jesus falava, o olhar de Jesus de uma forma assim, tão objetiva. O olhar de Jesus não apenas via o que estava do lado de fora, mas via o que estava dentro também. E naquela hora, os discípulos de Jesus queriam protegê-lo, queriam dizer: o Senhor nunca vai para a cruz, o Senhor nunca vai ser preso, o Senhor nunca vai sofrer, o Senhor não vai ser chicoteado, o Senhor não vai ser cuspido, não vai acontecer isto. Mas Jesus, Ele vê aquilo que nós não conseguimos ver. Nossas palavras, são palavras, mas o olhar de Jesus é tão diferente. Nessa hora, diz aqui o texto, Jesus, porém, voltou-se, fitando os seus discípulos. Ele olhou para todos, e o olhar de Jesus, esse olhar que Ele congelou, entrou dentro de cada um deles. E há momentos assim na nossa história, que o Senhor nos fita também. O olhar do Senhor. Esse olhar que em alguns momentos é tão cheio de compaixão, tão cheio de misericórdia, tão cheio de carinho, mas existem esses momentos que Ele nos fita, e o amor dEle nos constrange, e esse olhar do Senhor vai prescrutando todo o nosso ser de um modo tão profundo. Mas eu queria dividir com os irmãos em alguns momentos que a Bíblia fala do olhar do Senhor. Ele tem um olhar que compreende. O olhar do Senhor, você não precisa ter lágrimas nos olhos para Ele saber que seu coração está chorando. Ele não precisa ver o seu semblante descaído para saber que seu coração está sofrendo. Ele não precisa de forma alguma observar você fugindo dele por causa da culpa que vem sobre você. Quando você lê Marcos capítulo 3, o verso de número 31 até o 35, Jesus Cristo, Ele chama os seus discípulos e Ele escolhe todos eles, mas aqui é um momento assim tão interessante. Marcos capítulo 3, o verso de número 31, diz assim: nisto chegaram sua mãe e seus irmãos, e tendo ficado lá de fora, mandaram chamá-lo. Muita gente estava sentada ao redor dele, e ele disse: olha, fale comigo, olha, tua mãe e teus irmãos estão lá fora à tua procura. Então ele respondeu dizendo: que é minha mãe, meus irmãos? E correndo olhar pelos que estavam assentados ao redor, disse: eis minha mãe e meus irmãos, porquanto qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, irmã e mãe. O olhar de Jesus é tão diferente. Nós olhamos apenas do lado de fora,
E quando você começa a observar o olhar de Jesus aqui, quando de repente nisso chegaram sua mãe e seus irmãos, tenta ficar de lado de fora, mandaram chamá-lo. Muita gente estava sentada ao redor dele e disseram: olha, tua mãe, teus irmãos e irmãs estão lá fora à tua procura. Olha, tua mãe e teus irmãos estão lá fora e te procuram. Então Jesus lhe respondeu, dizendo: quem é minha mãe e meus irmãos? E correndo olhar pelos que estavam assentados ao redor, disse: eis minha mãe e meus irmãos. O olhar de Jesus. Chegaram, disseram para Jesus, falaram: sua mãe e seus irmãos estão lá fora. Olha. Mas Jesus disse: não, não são apenas eles. Não são apenas eles. E diz aqui o texto: e correndo olhar pelos que estavam sentados ao redor, disse: eis minha mãe e meus irmãos. Porquanto qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, irmã e mãe. A família de Jesus não é simplesmente a família de sangue. A família dele é essa família espiritual. E algo que nós precisamos ter, o mesmo olhar de Jesus, em saber que somos irmãos, que temos o mesmo Pai e, acima de tudo, queremos realizar a vontade do Senhor aqui na terra. Então, esse olhar do Senhor é esse olhar que compreende. Muitas vezes pessoas querem fugir de Deus. Outros acham que Deus está correndo atrás dele como um chicote, pronto. Não, não é bem assim. Você tem que guardar no seu coração esta realidade. Não há um momento na sua história, nenhum, que os olhos do Senhor não estão sobre a sua vida. Não existe nada. Quando você confessa os seus pecados a Deus, Deus nunca vai ficar surpreso, falando: olha, eu não sabia que você fez isso, eu não sabia que você falou aquilo, eu não sabia que você teve esse pensamento. Quando você confessa, não é para Deus descobrir algo que Ele não sabia. Você confessa para você afirmar a você mesmo de uma realidade que Ele sabe, que Ele não aprova. Mas mesmo assim, ao invés dele descer o castigo sobre você, Ele apresenta a marca do escravo nas suas mãos. Olha, e você vai ver Jesus muitas vezes falando lá com seus discípulos: olha as marcas, que traduzem o quê? O amor e a misericórdia dele. Esse olhar que compreende, ninguém teria sido escolhido, mas o Senhor escolheu. Em Marcos capítulo 5, a partir do verso 24, Marcos capítulo 5, a partir do verso 25 até o 34, você vai encontrar aqui como que o Senhor trouxe. Olha, Marcos capítulo 5, verso de número 25 em diante. Grande multidão o seguia, comprimindo. Aconteceu que certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de hemorragia, e muito padecer a mão de vários médicos, tendo despendido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar, antes pelo contrário indo a pior, tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe ao veste, porque dizia: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. E logo se lhe estancou a hemorragia, sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem me tocou nas vestes? Responderam seus discípulos: vês, fale comigo, vês, outra vez, vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isto. Então a mulher, atemorizada e temendo, cônscia do que nela se operara, veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz e fica livre do teu mal. Não é que Jesus não sabia quem tinha tocado. Ele queria aquele testemunho no meio daquela multidão, daquelas pessoas que estavam ali
comprimindo, estavam ali tão apertadas. Jesus queria que todos vissem aquele testemunho. Ele sabia quem tinha tocado, ele sabia todas as coisas, mas era para que todos pudessem saber que ele sabe todas as coisas. Os discípulos disseram para Jesus: vês que a multidão te aperta e dizes quem me tocou. Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isto. Ele sabia quem tinha feito. O olhar de Jesus nunca é um olhar para trazer culpa. O olhar de Jesus é exatamente para que as pessoas pudessem saber da sua misericórdia, da sua compaixão e, acima de tudo, do seu grande e tão maravilhoso amor. Diz aqui o texto: ele, porém, olhava ao redor. Eu não sei, no meio de tantas pessoas hoje à noite aqui, eu sei que Jesus olha para você, mas você precisa parar de esconder do olhar dele. Quantas vezes você não quer encarar o olhar dele? Muitas vezes você tem algo assim que te fere, que te machuca, determinadas lembranças que trazem tanta aflição para a sua alma, mas você pode se esconder, mas ele vê onde você está. E quando Jesus chama essa mulher, não era para expô-la diante de todos que estavam ali, era exatamente para que ela soubesse também o quanto o Senhor a amava, o quanto o Senhor tinha graça e misericórdia para aquela mulher. Essa mulher que estava esvaindo em sangue, gotas e gotas se secando e indo à morte, mas o olhar de Jesus, por isso, sempre Ele quer esse encontro. Quando você vai caminhando nas Escrituras, conhecendo o olhar de Jesus, a misericórdia dele, essa mulher que estava ali, numa situação tão complicada, Jesus devolve para ela a dignidade, porque aquela hemorragia chega ao fim. Às vezes Jesus teve que olhar de uma maneira assim, que muitas vezes as pessoas até espantam um pouco, de uma maneira até pouco amável. Quando você vê aqui em Marcos capítulo 3, os 6 primeiros versos dizem: de novo, entrou Jesus na sinagoga e estava ali um homem que tinha ressequido uma das mãos, e estavam observando. Olhe para mim, lá naquela sinagoga entrou um homem que a mão dele era assim, faz assim com a sua mão. Isso, a mão dele era assim. Quem tem a mão assim não pode dar carinho, quem tem a mão assim não consegue segurar a mão do outro, quem tem a mão ressequida, é algo assim. De novo entrou Jesus na sinagoga, e estava ali um homem que tinha ressequido uma das mãos, e estavam observando a Jesus para ver se o curaria em dia de sábado, a fim de o acusarem. E disse Jesus ao homem da mão ressequida: vem para o meio. Então lhe perguntou: é lícito no sábado fazer o bem ou fazer o mal, salvar a vida ou tirá-la? Mas eles ficaram em silêncio, olhando-os ao redor. Todos na sinagoga. Jesus diz aqui, olha o texto: olhando-os ao redor. Jesus foi olhando, indignado, e conduído com a dureza do seu coração, disse ao homem: estende a mão. Estendeu a mão, e a mão lhe foi restaurada. Retirando-se os fariseus, conspiravam logo com os herodianos contra ele, em como lhe tirariam a vida. Esses homens aqui naquela sinagoga estavam muito mais preocupados com o legalismo do sábado, porque achavam que no sábado não podiam fazer nada. E Jesus ia restaurar aquele homem que tinha a mão seca. A mão dele não prestava, a mão dele não valia nada. Era apenas um adorno, uma lembrança de uma mão seca. E no meio da sinagoga, aqueles homens ali, tão religiosos, tão cumpridores da lei, mas sem misericórdia, ficaram olhando o que Jesus ia fazer. Mas diz aqui, Jesus, olha o verso 5, olhando-os ao redor, indignado e conduído com a dureza do coração daqueles homens, disse ao homem: estende a mão.
O olhar de Jesus é um olhar tão diferente do modo como pessoas legalistas, pessoas duras, pessoas que têm doutrina, mas que não têm a vida, pessoas que não têm essa compreensão. O olhar de Jesus é esse olhar de misericórdia. Enquanto os outros diziam, ninguém pode fazer nada no sábado, mas Jesus não está nem aí. Jesus olha. O olhar do Senhor é esse olhar, olhando-os ao redor, indignado. Jesus ficou condoído com a dureza do coração daquelas pessoas. E ele disse ao homem: estende a mão. Eu não sei como esse homem voltou para casa. Não sei como que ele acariciava seus filhos, a sua esposa. Aquela mão que não servia mais para o trabalho, mas agora era uma mão diferente. Por quê? O olhar de Jesus, olhando-os ao redor. E é tão interessante que nada passa despercebido ao olhar do Senhor. Ainda aqui em Lucas capítulo 6, do versículo 9 até o 11. Lucas capítulo 6, do versículo 9 até o versículo 11. Diz assim, é o mesmo texto, mas para os irmãos compreenderem essa realidade. Lucas capítulo 6, a partir do versículo 9. Então disse Jesus a eles: que vos parece? É lícito no sábado fazer o bem ou o mal, salvar a vida ou deixá-la perecer? E fitando todos ao redor. Eu gosto dessa expressão aqui, porque Lucas traz exatamente isso, fitando. Agora, imagine Jesus fitando. É assim, olhando nos olhos. Jesus olhava para esse, olhava para esse, olhava para esse. Jesus via lá dentro. E fitando todos ao redor, disse ao homem: estende a mão. Ele assim o fez e a mão lhe foi restaurada. Há um momento que você precisa guardar no coração isso. Nunca pense que os olhos do Senhor... A palavra diz que os olhos do Senhor passam por toda a terra, para se fazer forte para com aqueles cujo coração é totalmente dele. Você não precisa gritar, olha para mim. Você precisa gritar para você mesmo: Senhor, eu estou olhando para o Senhor, porque eu sei que o Senhor sempre está olhando para mim, sempre está olhando por mim, porque o olhar do Senhor sempre é esse olhar assim tão cheio de amor. Quando você lê um pouquinho para frente aqui, em Marcos capítulo 10, Marcos capítulo 10, a partir do versículo 17, Marcos capítulo 10, verso 17, diz assim: pondo-se Jesus a caminho, correu um homem ao seu encontro e, ajoelhando-se, perguntou-lhe: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Sabe os mandamentos? Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. Então ele respondeu: mestre, tudo isto tenho observado desde a minha juventude. Agora observe o verso 21. E Jesus, fitando, depois dele ter declamado os mandamentos, depois dele ter falado tudo isso, Jesus, fitando, o amou e disse: só uma coisa te falta. Vai, vende tudo que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Então, vem e segue-me. Ele, porém, contrariado com essa palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Ele não era dono de nenhuma propriedade. As propriedades eram dono dele. Verso 21 diz: e Jesus, fitando, o amou.
O olhar de Jesus. Aquele olhar congelado. Mas não era um olhar de raiva. Não era um olhar injetado de sangue, de ódio. Era cheio de amor. Vendo aquele homem. Era um jovem. Um futuro tão lindo pela frente. O moço disse: Senhor, o que eu vou fazer para herdar a vida eterna? E Jesus pergunta para ele: você sabe os mandamentos? Ele então diz os mandamentos de cor: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás ninguém, ou a teu pai e tua mãe. E ele respondeu: mestre, tudo isso eu tenho observado desde a minha juventude. Jesus não falou: mentiroso, você não está guardando os mandamentos. Jesus não falou que ele era um mentiroso. De fato, ele guardava os mandamentos. Mas Jesus fitou e amou e disse: só uma coisa te falta. Uma só. Ele estava firmado lá nos mandamentos. Mas o que faltava para ele, ele disse: vai, vende tudo que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Então vem e segue-me. O problema não era ele ter os bens. O problema, como eu disse, era que os bens o tinham. Jesus é o dono de todas as coisas, mas Jesus tocou no ponto nevrálgico. Jesus fitou, e Jesus viu que só uma coisa faltava. Não adiantava ele cumprir todos os mandamentos, mas esse olhar de Jesus. Jesus vê o que nós não vemos. Jesus nunca pense que existe alguma coisa que ele não tenha conhecimento. Nunca pense que existe alguma coisa que esteja fora do olhar do Senhor na nossa vida. Ele nos conhece tão bem. Por isso, o olhar do Senhor sempre foi esse olhar assim, cheio de amor. Por isso o verso 21 diz: Jesus, fitando o que fez, o amou. O amou, o amou. Em Marcos capítulo 10, o verso de número 23 e o verso de número 24. Vamos ver um olhar quase impossível. Só virar a página. Marcos capítulo 10, verso 23 e 24. Então Jesus, olhando ao redor, sempre você vai encontrar essa expressão. Jesus olhando. Então Jesus, olhando ao redor, disse aos seus discípulos: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Os discípulos estranharam essas palavras, mas Jesus insistiu em dizer-lhes: filhos, quão difícil é para os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. Aí Jesus olhando ao redor, ele disse aos discípulos, porque esse moço preferiu sair com todo o dinheiro que possuía, por uma vida de desgraça e de perdição. E Jesus, olhando ao redor, disse aos seus discípulos: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riqueza. O problema, como eu disse, não é ter as riquezas, é quando as riquezas têm as pessoas. Por isso Jesus disse aqui, não foi para a multidão. Jesus disse essas palavras com seus discípulos, aquele grupinho tão pequeno que sempre estava com ele. Sempre estava com ele. Em Marcos capítulo 11, os versículos 10 e 11. Marcos capítulo 11, versos 10 e 11. Diz assim, Marcos capítulo 11, verso de número 10. Diz assim a Escritura: bendito o reino que vem, o reino de Davi, nosso pai. Hosana nas maiores alturas. E quando entrou em Jerusalém no templo, tendo observado tudo, como se já fosse tarde, saiu para Betânia com os 12.
Cada detalhe que está aqui tem uma razão de ser. Jesus entra em Jerusalém e vai no templo. E diz aqui, tendo observado tudo. Tudo. Ele viu a beleza do templo, o mármore do templo, a beleza do templo, os sacrifícios que estavam acontecendo, tendo observado tudo. E gastou muito tempo, porque diz aqui, como se já fosse tarde, saiu para Betânia com os 12. Jesus Cristo vê. E tudo que está escrito aqui, Ele quer que nós venhamos a saber de uma forma bem clara, que Ele sabe todas as coisas. E diz aqui, quando entrou em Jerusalém, no templo, tendo observado tudo. Não foi apenas um pedacinho, tendo observado tudo, como se fosse à tarde, saiu para Betânia com os 12. Então, em cada momento que vamos aqui nas Escrituras, eu fico pensando assim, como teriam sido os pensamentos do Senhor naquele momento, quando entrou no templo. E é verdade que cada espaço do templo, cada cômodo, toda a geografia, a arquitetura do templo, tudo configurava a morte, o sacrifício, a cruz, e sabia que dentro, não apenas de dias, mas de horas, a morte dele viria. Algo que você guarda no coração é isso, esse olhar, o olhar de Jesus. Mas esse olhar dele, sempre aquele olhar que restaura, sempre traz restauração também. Em Lucas capítulo 22, Lucas capítulo de número 22, a partir do versículo 54. Lucas capítulo 22, a partir do verso 54. É um momento assim, muito triste, muito confuso na história do apóstolo Pedro. Pedro vai negar o Senhor. Pedro, que há poucos momentos antes havia dito, olha, Jesus, todos podem te abandonar, eu nunca vou fazer isto. Mas olha o que está escrito aqui. Lucas capítulo 22, o verso 54. Então, prendendo, o levaram e introduziram na casa do sumo sacerdote. Pedro seguia de longe. E quando acenderam fogo no meio do pátio, e juntos se assentaram, Pedro tomou lugar entre eles. Entre mentes, uma criada, vendo-o assentado perto do fogo, fitando, disse, este também estava com ele. Mas Pedro negava, dizendo, mulher, não o conheço. Pouco depois, vendo o outro, disse, também tu és dos tais. Pedro, porém, protestava, homem, não sou. E tendo passado cerca de 1 hora, outro afirmava, dizendo, também este verdadeiramente estava com ele, porque também é galileu. Mas Pedro insistia, homem, não compreendo o que dizes. E logo estando ele ainda a falar, cantou o galo. Então, observe o verso 61. Então, voltando-se o Senhor, fixou os olhos em Pedro. E Pedro se lembrou da palavra do Senhor, como lhe dissera, hoje 3 vezes me negarás antes de cantar o galo. Então Pedro, saindo dali, chorou amargamente. Quando Pedro nega o Senhor, lá está Jesus. E diz aqui o texto, que Pedro negando, dizendo, não compreendo o que dizes. O homem insistia, e ele dizia, eu não sei quem ele é. E o galo canta. Então, voltando-se o Senhor, fixou os olhos em Pedro. 3 vezes. O amigo mais íntimo de Jesus, um deles, o apóstolo Pedro, nega. E Jesus está ali, já preso, escoraçado. E diz o texto que Jesus, fitando, fixou os olhos em Pedro. Jesus não deu uma palavra, apenas seus olhos, o olhar de Jesus, congelado,
viu o coração de Pedro. E Pedro lembrou-se das palavras do Senhor, como lhe dissera: hoje 3 vezes me negarás antes de cantar o galo. Então Pedro saindo dali, chorou amargamente. O olhar de Jesus, principalmente quando tropeçamos, o olhar dele sempre é o mesmo. Nunca vai ser um olhar de condenação. Sempre pode ser um olhar para você mesmo. E quando os dois ali, Pedro, o olhar do Senhor encontra o olhar de Pedro. Jesus não precisou falar nada para Pedro. Pedro, por que você fez isso comigo, Pedro? Há pouco você estava dizendo que você daria a vida por mim. Há pouco você tinha arrancado uma espada e querendo me defender. Pedro, Jesus não falou absolutamente nada. Mas o olhar de Jesus falava, fixando os olhos em Pedro. Pedro havia estado com o Senhor tantas vezes, tantas vezes, tantas vezes. O olhar de Jesus. Nós o amamos. Não há um momento sequer, como eu disse, aquele versículo, que os olhos do Senhor passam por toda a terra, para se fazer forte para com aqueles cujo coração é perfeito para com Ele. Nosso coração tem olhos. E você pode perceber, nossas palavras são efeitos no nosso coração. A nossa maneira como nós vemos, a nossa maneira como vemos, vai determinar muito. Mas existe aqui, de uma forma assim, tão clara, esse olhar que transforma. Para entendermos melhor ainda, em João capítulo 3, versos 14 a 16. João capítulo 3, versos 14 a 16. Jesus tem aquele encontro com Nicodemos. E Nicodemos era um intérprete da lei, conhecia o Velho Testamento todo, conhecia a história. E Jesus confronta Nicodemos, mas quando você lê aqui, João capítulo 3, versículo 14, Jesus diz assim: e do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo que nele crê tenha vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Jesus Cristo disse: do modo como Moisés levantou a serpente no deserto. Você lembra desse episódio? Está descrito lá no livro de Números, capítulo 21. Números, capítulo 21, o verso de número 49. Números, capítulo 21, o verso de número 49, número 21, diz assim a Escritura. Números, capítulo 21. Não é o 49, deixa eu achar aqui. Números 41, versículo 9, não é 41. É do 4 ao 9. Números capítulo 21, verso 4 a 9. Diz assim: é o momento da caminhada no êxodo, no deserto. Esse episódio acontece e Jesus fala a respeito de Nicodemos disso. Diz assim: então partiram do Monte Or, pelo caminho do Mar Vermelho, a rodear a terra de Edom. Porém o povo se tornou impaciente no caminho. E o povo falou contra Deus e contra Moisés: por que nos fizeste subir do Egito para que morramos nesse deserto, onde não há pão nem água, e a nossa alma tem fastio desse pão vil? Então o Senhor mandou entre o povo serpentes abrasadoras que mordiam o povo, e morreram muitos do povo de Israel. Veio o povo a Moisés e disse: havemos pecado, porque temos falado contra o Senhor e contra ti. Ora ao Senhor que tire de nós as serpentes. Então Moisés orou pelo povo. Disse o Senhor a Moisés: faz uma serpente abrasadora, põe-na sobre uma haste, e será que todo mordido que a mirar viverá. Fez Moisés uma serpente de bronze, e a pôs numa haste. Sendo alguém mordido de alguma serpente,
se olhava para de bronze, o quê? Sarava. Jesus toma esse episódio e diz que do modo como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Durante o Êxodo, houve aquele momento quando o povo murmurou contra Deus, blasfemava contra Deus, murmurava. Deus nunca deixou faltar nada. Durante a noite, uma nuvem cobriu o arraial. O deserto é um lugar frio, mas aquela nuvem era como se fosse um cobertor quente para eles. Durante o dia, o sol escaldante era como se estivesse debaixo do ar refrigerado. Havia mantimento, havia codornizes, o maná todo dia caía, mas o povo começou a murmurar contra Deus. A palavra diz: não deis lugar ao diabo, não seja influenciado por ele. E Deus então permitiu que serpentes abrasadoras, venenosas, entrassem no meio do arraial. E essas serpentes, o que faziam? Elas inoculavam veneno por dia. O veneno era colocado. Em poucas horas as pessoas morriam. E os cadáveres foram se amontoando, cadáveres e cadáveres, de homens, mulheres, crianças. E o povo corre para Moisés e diz: Moisés, nós erramos, peça a Deus uma intervenção. E Moisés vai ao Senhor. E Deus fala apenas para Moisés: Moisés, faça uma serpente metal, igual essas que estão aí mordendo o povo. Coloque na ponta de uma haste, coloque a haste no meio do arraial, e qualquer pessoa que olhar para a serpente metal vai ser curada. E era isso que acontecia. Não era para esfregar nada, não era para fazer qualquer... Não, bastava olhar. E Jesus Cristo toma esse episódio e diz que do modo como Moisés levantou a serpente no deserto, ele diz: assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que qualquer pessoa que olhar para ele, basta olhar, é um olhar por fé. No momento quando a pessoa olha para Jesus, olha a realidade, olha para ele, a vida é mudada. No dia 16 de maio de 1966, eu olhei para Jesus. Eu conheci a história de Jesus. Eu fui criado na igreja, mas eu nunca tinha olhado para Jesus como meu Salvador. Eu tinha um conhecimento histórico de Jesus. Eu conhecia a história de Jesus, mas eu não era salvo. Mas no dia que eu olhei pela fé, no dia que eu disse: Jesus, entra na minha vida, naquele dia, explodiu dentro de mim a nova vida. A nova vida. A salvação é esse olhar do Senhor. Quando nós olhamos, tudo muda. Vamos nos colocar em pé, os músicos tomem seus lugares. Mas eu quero que nessa hora você tome a sua Bíblia. Eu quero mostrar para você, no livro dos Salmos, muitas vezes você corre de um lado para o outro, olhe para o céu, contemple o Senhor. Está escrito no Salmo 34, o verso de número 5. Salmo 34, verso 5 diz... Salmo 34, o verso de número 5 diz: contemplai-o e sereis iluminados, e o vosso rosto jamais sofrerá vexame, decepção. Contemplai-o, 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 contemplai-o. Contemplai. O Salmo 123, o verso 1. Salmo
e 23. O verso 1. A ti que habitas nos céus, elevo os olhos. A ti que habita nos céus, elevo os olhos. Em João, capítulo 11, o verso 41. João, capítulo 11, o verso de número 41. Tiraram então a pedra. E Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou, porque sempre me ouves. Pai, graças te dou, porque sempre me ouves. Eu não sei o que você contempla. Eva, ela viu ali no jardim do Éden o fruto e comeu do fruto. O olhar traz a concupiscência. Ló fez uma escolha tão errada. Abraão escolheu uma parte. Ló escolheu Sodoma e Gomorra. Aquela cidade aparentemente tão bela acabou virando a sepultura. Acã, você conhece a história. Ele viu uma capa babilônica, viu ouro lá de Jericó e guardou tudo aquilo. E foi a desgraça para ele e para sua família. Jesus, quando você lê Mateus capítulo 4, o verso de número 8. Mateus capítulo 4, o verso de número 8. O diabo levou Jesus. Levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória dele. O diabo mostrou isso para Jesus. Mas Jesus disse, o diabo disse: tu te darei se prostrado me adorares. Mas Jesus disse: retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a eles darás culto. O diabo te leva a tirar o olhar de Jesus. Há um cântico que entoamos que diz: olhar somente a ti, Senhor, e não olhar atrás. Seguir teu caminhar, Senhor. Seguir sem desmaiar. Coloque sua Bíblia no banco. Dê a mão ao seu irmão. E nesta noite eu gostaria que você pudesse sair por aquelas portas, tendo um modo de ver a vida diferente, tendo um modo diferente de você olhar para a Bíblia. Talvez o seu olhar seja tão diferente. Muitas vezes você fica olhando para as dificuldades e elas só vão te deprimindo, te deprimindo. Houve um momento que Jesus estava indo ao encontro dos discípulos. Os discípulos estavam num barco, era noite, e Jesus vai caminhando sobre as águas. Os discípulos o viram. E Jesus disse: pode vir. E Pedro foi olhando. Enquanto Pedro caminhava, olhando para Jesus, mas de repente Pedro, em vez de ficar olhando para Jesus, ficou olhando para as ondas, o tamanho das ondas. E ele começou a afundar. Não tire seus olhos de Jesus. As ondas podem vir, circunstâncias difíceis podem vir, mas mantenha o seu olhar em Jesus. Quem sabe você já naufragou tanto na fé, porque muitas vezes você olhou para homens, olhou para pastores. Talvez você seja uma pessoa tão ferida, tão decepcionada, porque os homens podem ferir e decepcionar. Mas mantenha o seu olhar em Jesus. Você nunca vai afundar. Você nunca vai afundar, nunca. Talvez você esteja olhando o seu casamento, que está uma desgraça. E enquanto você ficar olhando só para o seu marido, ou para a sua esposa,
ou para aquele filho nas drogas. Tenha um modo diferente. Olhe para o Senhor. A palavra diz: olhai para mim e sereis salvos vós, todos os termos da terra. Quando você olha para o Senhor, tudo em volta muda. Então levante a mão desse seu irmão, e antes de orarmos, vamos cantar uma verdade. Seu maravilhoso olhar transformou meu ser, todo meu viver. Seu maravilhoso olhar. Seu Coloque suas mãos sobre seu coração. Olhe para mim. Nós acabamos de declarar essa verdade. Seu maravilhoso olhar. Um versículo tão pequeno da Bíblia diz, o Senhor dizendo: olhai para mim. Muitas vezes você tem olhado para a religião, tem olhado para doutrinas, você tem olhado para sistemas, mas não tem olhado para Jesus. Você nunca vai vê-lo com pedra nas mãos para tirar em você, ainda que você mereça todas as pedradas, e eu também. Mas olhe para Ele. Seu olhar é de compaixão. Até hoje a sua vida não decolou,
Porque muitas vezes você fica olhando para outras coisas e não para Ele. A nossa fé, o nosso relacionamento com Jesus. E à medida quando você olha, quando eu era pequeno eu fazia uma coisa, escondido dos meus pais. A gente tomava um pedaço de vidro, acendia uma vela e colocava o vidro em cima da vela um pouquinho, então aquela fumaça fazia o vidro ficar esfumaçado e a gente podia ficar olhando para o sol. E olhava para o sol. Mas algumas vezes eu fazia algo errado, sem fazer isso com o vidro, eu ficava olhando para o sol. E aí eu fechava os olhos e eu continuava vendo o sol. Eu fechava os olhos e o sol estava ali. Porque ele ficou. Quando você olha para Jesus pela fé, Ele nunca vai desaparecer da sua vida. Ele disse: eu estarei convosco todos os dias. Não é como uma tatuagem, é na nossa vida. Quem sabe você é alguém que já ouviu tanto de Jesus, mas até hoje você não se entregou a Ele. Quem sabe você é alguém que caminhou com Ele e se afastou, como um pródigo foi para uma terra distante, mas você esqueceu do olhar do Pai. O filho achava que o pai tinha pedra nas mãos, para que se ele aproximasse o pai atirasse. Mas você conhece a história. O pai tinha nas mãos apenas uma coisa, ele tinha um anel que ele queria novamente colocar no dedo do filho. O pai tinha uma roupa nova para vestir no filho, tirar aquela roupa cheirando pó, aquela roupa fedida, o pai iria cobrir com a sua própria roupa. Deus nos cobre com os atos de justiça de Cristo. O moço veio descalço, os pés, mas o pai colocou sandália nos pés. E o pai fez algo. Em vez de comida de porcos, o pai fez um banquete para o filho. A maneira de você ver Deus, muitas vezes é uma maneira errada. É aquela maneira religiosa de um Deus longe, afastado, de um Deus distante, de um Deus que não se importa com você, de um Deus que não está nem aí para você. Mas que nesta noite seus olhos sejam abertos. Você vê Jesus, é ver Deus e o plano que Ele tem para a sua vida. Coloque suas duas mãos sobre seu coração, feche seus olhos, ore comigo dizendo assim, todos com os olhos fechados. Diga: Senhor Deus, eu reconheço que eu não tenho te visto do modo como tu és, mas nesta noite eu abro o meu coração, porque eu quero ver o Senhor como o Senhor é. Nesta hora eu reconheço o quanto eu preciso do Senhor. Eu abro o meu coração e eu te convido, Jesus, entra agora na minha vida. Eu te recebo como meu Senhor e meu Salvador. E eu, Jesus, que andei contigo, mas me desviei, como um pródigo eu volto, na certeza do teu perdão, do teu maravilhoso olhar. Continue com seus olhos fechados. Eu quero que você ore comigo dizendo assim: Senhor Jesus, nesta hora eu abro meu coração. Entra agora na minha vida. Eu te recebo como meu Senhor e meu Salvador. Eu quero fazer uma oração agora e você não vai repeti-la.
eu quero orar por você. Por você que até hoje não teve esse encontro maravilhoso com Deus. Quem sabe você é alguém que andou nos caminhos dele. Tantas coisas aconteceram, você se desviou. Quem sabe você já foi até um pregador do Evangelho, mas hoje está longe. Bateu a saudade da casa do Pai, você veio aqui. Eu quero fazer uma oração por você. Quero orar por você que até hoje não tomou posse da salvação. Até hoje você não disse: Jesus, eu me rendo a Ti. Jesus, eu quero conhecer-te, eu quero conhecer-te. Eu quero conhecer o Senhor. Abra meus olhos, Senhor, eu quero ver-te. Desejo tocar-te, dizer que te amo também, Senhor. Você que hoje volta aos caminhos dele, ou você que hoje toma Jesus como seu Senhor Salvador, aí no seu lugar, para que eu ore por você, levante bem alto uma das suas mãos. Eu quero ver sua mão erguida, não tenha constrangimento algum. Você está na casa de Deus, Ele está vendo você. A Bíblia diz que Deus conhece os que são dele. Essa é a noite da sua salvação. Vamos cantar essa música: eu quero conhecer Jesus, eu quero conhecer Jesus. Eu quero fazer algo agora. Você que levantou as mãos, quero que você saia do seu lugar e venha até aqui. Pode parecer que sua perna vai pesar 1 tonelada, mas você vai sair do seu lugar e vai vir aqui. Você que hoje entrega a sua vida a Jesus, você que se reconcilia com Ele, deixe seu lugar e venha. Cada crente que está aqui, olhe para a pessoa que está ao seu lado. Pode ser seu esposo, sua esposa, seu filho, seu tio. Pergunte para ele como está a sua vida com Deus. Como está a sua vida com Deus? Venha. Esta é a hora de Deus para você. Esta é a hora de Deus para você. Eu quero conhecer Jesus. Só fique assentado quem for paralítico ou quer ficar paralítico. Esta é hora de batalha espiritual. É hora de batalha espiritual. Deixe seu lugar e venha. Lá da galeria, deixe seu lugar. Venha. Seus olhos serão abertos. Nunca mais a sua vida será a mesma. Vem. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus e ser achado nele. Jesus. Eu quero conhecer Jesus e ser achado nele. Jesus. Vocês que estão aqui à frente, cheguem aqui bem pertinho de mim. Todo silêncio. Parem as músicas e os instrumentos. Vocês que estão aqui, cheguem bem perto. Pode chegar aqui. Olhe para mim. Ninguém te ama mais do que Ele. E Ele disse assim: aquele que vem a mim, de maneira alguma eu lançarei fora. Você algumas vezes já fez essa decisão, mas não permaneceu. Mas nesta noite é diferente. O Espírito Santo trouxe você. Seus olhos estão sendo abertos. Diante de você tem um novo caminho. Seu passado é para ficar passado. O que Ele tem para você é uma nova oportunidade. Por isso que a igreja vai estender as mãos agora sobre essas vidas que estão aqui. A igreja está orando. Esse é o momento para você também aí na sua casa. É o momento de você também falar: Jesus, entra na minha vida. E Ele vai entrar e nunca mais vai sair. Mantenha seus olhos nele. Pai, nesse instante, quebramos dessas vidas todo o poder das trevas. Ligamos esses corações com a Tua vida, Senhor. Desligamos deles
toda consagração que já aconteceu às trevas, todo poder satânico, ó Pai, ó Deus, toda influência de Satanás que veio para matar, para roubar, para destruir, desligamos essas vidas e as ligamos com a Tua vida, Pai, para que possam viver a partir de hoje como filhos amados, queridos e perdoados pelo Senhor. Em nome de Jesus, amém. Olhe para mim, vocês. No momento quando você disse: Jesus, entra na minha vida, Ele disse: aquele que vem a mim, de maneira alguma eu o lançarei fora, e ninguém o arrebatará das minhas mãos. Quando você vem para Jesus, você vem para as mãos dele. As mãos dele têm as marcas dos cravos até hoje, para você sempre lembrar o preço que ele pagou por você. Você não está vindo para uma religião, você está vindo para Jesus. E queremos cuidar de vocês nessa caminhada. Eu vou conduzi-los até uma sala que é ao meu lado. Eu separei um presente para entregar para vocês. Então por isso eu quero que vocês desçam aqui até chegar a esta sala. E quero pedir que a igreja levante as mãos, segure a mão do irmão que está aí ao seu lado. Todos vocês podem descer. Podem descer. Igreja, diga assim: eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. E nesta noite eu declaro que sobre a minha vida eu tenho as marcas do Senhor. E eu quero caminhar querendo conhecer Jesus mais e mais. Quem quer conhecer o Senhor? Nessa noite eu quero que você dê a mão ao seu irmão e cante essa verdade: eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus.